Já se encontra aqui no meu sofá, isso, a nossa instrutora de trânsito, Rosana Souza. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Renato, que Tudo prazer. bem? Satisfação enorme estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Obrigado, pessoal, que assiste aqui o seu canal. Estou muito feliz de estar participando com vocês e retomando, né, do medo de dirigir. Nossa. O pessoal tem tanto medo, por quê, não é verdade? Aquilo que é bom tem que voltar, né? E a Rosana voltou para poder falar um pouquinho pra gente sobre o medo que a população tem de dirigir. Olha, eu vou falar para você que eu demorei um pouco para poder ir para a avenida, para poder ir para a rua, porque o medo é constante e tem muitas pessoas que não são prudentes no volante, não é isso, Rosana? Fala pra gente um pouco sobre o nosso tema de hoje, que é o medo de dirigir. Com o maior prazer. Eu sempre explico para o pessoal que o processo de aprendizado ele tem um início, né, que é o início no entendimento. Então, o entendimento é o primeiro fator. E quando eles passam pelo processo de CNH, como você passou, ali é muito restrito as explicações. Né? Eu acredito que se fosse policiadas no sentido separadas, né? Colocado prática na prática e teoria da prática na teoria da prática. Eu falo e criei um método, né, o M4P, que é a teoria da prática. Você não encontra em lugar nenhum hoje. Eu desenvolvi esse método e é o que vem ajudando as pessoas, os quase 1 milhão de seguidores que eu tenho nas redes sociais. E é coisa simples, sabe, Renato? Porque as pessoas precisam entender que o processo de aprendizado, ele vai iniciar no entendimento delas na direção do carro. Só que o que acontece? O entendimento não pode ser passado dentro do aluno lá no veículo, dentro do carro. Porque ali está o instrutor, há o desgaste do instrutor, há o desgaste emocional do aluno, a preocupação, toda aquela situação gera um emocional mais abalado, porque a pessoa, dá licença, tá, gente? A pessoa ela fica na situação preocupada com o que ela vai fazer, preocupada com o que ela está sentindo, que é uma sensação de situações, a coordenação motora que ela não tem treinada, e aquilo vai deixando ela mais ansiosa, sem contar a prova depois. Isso. Ansiosa e também até mesmo insegura, né, Rosana? Insegura por quê? Por falta de entendimento. Às vezes tem receio de perguntar para o instrutor o que acontece. Não entende o que ele fala e quer reproduzir algo que não entendeu. Então, de onde saiu esse método que eu criei, chamado a teoria da prática? Partiu do quê? Dos meus quase 4 anos de instrutora, explicando para alunos que são habilitados coisas simples e básicas que eles deveriam saber saindo da autoescola. Então, assim, cansei de pegar alunas e alunos sem entender o menor básico da embreagem do carro, entender o posicionamento das mãos no câmbio, entender por que utilizam o freio de mão na subida e se pode, por que não pode, o que é seguro, o que não é seguro. Porque o processo hoje ele é muito restrito e se fosse tão amplo, também ficaria muito caro, bem capaz das pessoas, né, terem mais dificuldade para se habilitar. Então, para não voltar, né, de quem é a culpa, porque não estamos para culpar, mas para resolver o problema, porque culpar, apontar não vai adiantar. Então, eu desenvolvi um método, né, a teoria da prática, que explica antes do aluno ir para o carro tudo o que ele precisa fazer dentro do veículo. Eu vou explicar que começa pelos 4 pilares mais importantes do carro, que é o que seriam esses 4 pilares, tá? Para você ter uma compreensão melhor. Seria o entendimento sobre a embreagem, para que ela funcione, como acionar ela numa subida, como acionar numa descida, por que tem que pisar para parar, o porquê de todas as perguntas que a pessoa se faz. Então ela vai entender o funcionamento da embreagem para que é. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que move um carro, é ela entender toda a parte da ergonomia, que seria o posicionamento das mãos no volante, a forma que vira, a forma que volta o volante, porque isso é uma das maiores dificuldades, acredite se quiser. Não é nem a preocupação delas é deixar o carro morrer, mas a pior coisa que tem quando eu estou treinando no presencial é a forma que elas pegam no volante errado. Porque se deixa ainda o carro tem isso também, a forma que a pessoa vai pegar no volante errado.
e que traz uma insegurança na pessoa ao dirigir, Rosana? Muito, sabe por quê? Se ela está do lado de alguém que não identifica isso e fala que ela vai aprender na prática, no treino, ela vai treinar. Vamos lá, que ela tenha boa vontade, ela ainda pega o carro e saia. Mas nas curvas, ela faz a curva na contramão, ela vê que ela tira a fina das coisas, que ela sobe em guia, ela fica... Ela fala, meu Deus, mas tem alguma coisa de errado, mas quem vai te falar o que está de errado? Se a pessoa que está do seu lado acredita também, como você, que você só vai aprender dentro do carro, na prática. Na prática. E não é. É por isso que eu desenvolvi esse método. Porque a teoria da prática, que é o M4P, ele explica justamente tudo o que ela vai fazer antes dela fazer. Porque, gente, o processo de aprendizado começa no seu entendimento. Enquanto vocês ficarem achando que é só entrar no carro, já está habilitado, eu entro no carro e vou fazer, vocês estão perdendo tempo, gastando energia, se frustrando, e é bem capaz que a CNH continue na sua gaveta. Porque você está começando errado. A habilitação não é motivo para você dizer que você pode dirigir. Você está habilitada, mas você pode dirigir? Quem diz isso é você. E você, com a sua insegurança, prova para si mesmo que você não está apta ainda em dirigir. E está tudo acabado? Vai voltar para o processo de CNH? Não. Você vai simplesmente buscar essas informações que até então faltaram no seu processo. Você vai treinar o seu psicológico, o seu emocional. Na mentoria que a gente vai falar já já, eu explico justamente como você tem que lidar com o seu emocional para poder ir para o carro, treinar aquilo que você também não aprendeu totalmente. Então, eu explico através de videoaulas, eu explico como que a pessoa vai fazer do início ao fim, treinar a coordenação motora, porque esse processo, esse passo a passo, ele inicia justamente em você entender a teoria da prática, que a palavra teoria é justamente aqueles vídeos que você acompanha, meus ou de outros instrutores, que dão dicas, sabe? As dicas, pessoal. Aí você fala assim, mas as dicas eu pego. Só que então, se as dicas você pega e entende, imagina você com o passo a passo ali, através de videoaulas, de um mentor que vai te dar direcionamento, vai ser muito mais claro e muito mais fácil para aprender. E Rosana, ainda voltando ao assunto sobre o medo de dirigir, será que um dos motivos pelo qual as pessoas têm medo de dirigir é pela falta de imprudência que os motoristas, seja, poxa, você está dirigindo de boa, sei lá, 70, 80, se botar de 60, 70, de boa, daqui a pouco, do nada, uma pessoa do teu lado esquerdo, um motorista de ônibus, numa velocidade que você toma susto, tão grande como se o motorista de ônibus estivesse dirigindo um carro, ou então uma moto. Aí você se assusta. E isso, para quem são pessoas que estão começando, já vai colocando mais insegurança ainda. Ou então, você também está dirigindo de boa, daqui a pouco vem aqueles motoqueiros que fazem entrega numa velocidade, rapaz, que eu falei assim, meu Deus, esses caras, tudo bem que eles querem fazer a entrega rápida para poder o produto chegar tempo, né? bem eficiente nas casas das pessoas. Mas também não é assim. Então isso vai meio que bloqueando a pessoa. É mais ou menos isso que está trazendo um pouco da insegurança nas pessoas pelo fato do medo de dirigir, que eles têm medo de dirigir, acerca da imprudência dos pilotos. Tem a ver também, entra nesse contexto. Mas você concorda, vocês vão concordar comigo, que quando você sabe o que precisa ser feito, você consegue ter uma atitude prévia daquilo. Vamos lá, nós sabemos que motoqueiros dirigem assim, pilotam assim, certo? Quando o aluno habilitado vai para o trânsito, primeira coisa, ele tem que ter consciência de que ele não vai direto para uma via movimentada. Ele precisa aprender a treinar a coordenação motora dele. Entendi. Quando ele treinar a coordenação motora dele, ele vai precisar treinar o emocional dele para estar naquele trânsito. Por isso, infelizmente, tem muitos condutores que mesmo habilitado há anos, não sei o que estão fazendo nas pistas, porque é impaciente, tudo é buzina, corta os carros, corta as motos, assusta as pessoas, dirige em alta velocidade. Isso, infelizmente, o ser humano, muitos foram corrompidos nessa parte. E precisamos aprender a lidar com isso, porque está no nosso meio. Como que aprendemos a lidar com isso?
nos preparando. E não há preparo melhor que preparar o emocional e que preparar também a parte prática. Vamos lá, eu tenho medo de trocar de faixa porque é um motoqueiro atrás do outro. A gente mora aqui em São Paulo, sabe que a marginal é terrível, certo? É verdade. Só que para isso você precisa saber o que você tem que ver no retrovisor quando realmente não está mais passando motoqueiro. Qual é essa noção de espaço para trocar de faixa? Você entende? Então, assim, Entendi. O que eu explico e o que eu falo para todos, vocês precisam entender é justamente isso. As técnicas que vocês utilizarão no dia a dia de vocês. Qual o momento da mudança de faixa? Porque eu falo de técnicas e também tenho que, infelizmente, falar muito do emocional. Porque técnicas sem treinar o emocional não traz resultado. Isso, o emocional, a gente tem que treinar na vida em tudo, né? É verdade. Infelizmente, a gente tem que... Rosana, você falou também agora aqui, no meio da nossa conversa, sobre as subidas. Pode, se eu não pode, puxar o freio de... Ó, gente, eu vou falar de mim. Sensacional, Paulo. Eu vou falar de mim, eu sempre puxo. Eu acho ótimo. E aí, pode, não pode? Claro que pode, olha. Algumas, eu vou até deixar uma dica bem clara para vocês, assim. Tem algumas pessoas que falam para não utilizar o freio de estacionamento porque o freio de estacionamento é só para o carro parado. Não necessariamente. Porque se você aciona o freio de estacionamento para sair numa subida, você tem total apoio. Então, você precisa sim aprender a utilizar o freio de estacionamento para o carro não voltar nada. Se você ficar só naquilo, eu quero sair só no pedal, pode sair só no pedal, o carro é seu. Se você gastar a embreagem do seu carro e tiver trocado daqui 4, 5 meses, entendeu? É o seu bolso, é você, mas você tem que fazer isso consciente de que você está gastando algo que é desnecessário. Você pode estar utilizando o freio de mão como apoio. E isso é sensacional. Usa o freio de mão, metade dos seus medos de subida vai passar. E eu já tenho mais de 7 anos que eu tenho carteira de motorista, eu uso até... É automático o seu, Renato? Você fala. Eu não sei, eu ainda tenho mais, eu não sei se é medo ou mais segurança. Receio. É do carro ir para trás. Eu tenho isso comigo ainda. Entendeu? Essa sensação, por exemplo, quando eu estou na subida, eu penso, oh meu Deus do céu, o carro parou. Aí eu tenho que puxar, Rosana, o freio de mão. E aquela olhadinha pro retrovisor é básica, dá aquela olhadinha né? pro retrovisor. A pessoa fica assim, A meu Deus, sorte, aquele cara colou, por que ele colou ali? E o carro da frente parou, em vez de ter passado logo, e não passa, e ficou, e eu tenho que puxar o freio de mão. E na hora que vai entre o acelerador e a embreagem, aí eu fico devagarinho, né? E vou tirando o freio de mão, assim, devagarinho, vou tirando. Vou te dar uma dica. Agora você vai pegar tudo, nunca mais vai ter medo de subida. Ai, meu Deus. Do jeitinho bonitinho que você tá fazendo aí. Qual que seria essa dica? Do jeitinho bonitinho que você tá fazendo, você vai deixar o freio de mão para desacionar por último. Você vai engatar a sua primeira marcha bonitinho. Rosana. Deixa lá o freio de mão. Primeiro eu tenho que trabalhar meu emocional. Pronto, nem vai precisar, porque olha, desse jeito eu te garanto que não volta nada. Tá, vamos lá, fala. Fazer igual você no carrinho. Vai, o carro. Vamos lá. Você engatou a primeira marcha, certo? Pisou na embreagem, aqui tá com o pé no freio. Você já pode tirar o pé do freio, acionando o freio de mão. Por quê? O freio de mão, ele vai substituir o seu freio do pé. Olha a loucura, gente. A subida é uma loucura por conta dos 3 pedais e 2 pés. A pessoa já fica, meu Deus, como que eu vou sair só no pedal? E ela não sabe acionar o freio de mão, e por isso começa essa loucura. Tira o pé do freio quando você puxar o freio de mão. Já ali você já libera, vai ficar 2 pés e 2 pedais, que é o que você vai usar. Peraí, tira o pé do freio quando você for o quê? Acionar o freio de mão. Você não parou na subida? Você engatou a primeira marcha, força aí, você não puxou o freio de mão? Sim. Se você não puxar o freio de mão, você não vai ter que fazer o controle dos pedais, tirar o pé rápido do freio para levar no acelerador e acelerar e sair? Então, você puxando o freio de mão, você já libera o freio do pé, porque o carro não volta, ele está frenado no freio de mão. Leva o pé no acelerador. Engatou a primeira marcha, acha o ponto da embreagem primeiro, esquece o freio de mão. Achou o ponto da embreagem, o carro vai baixar a traseira. Essa baixadinha de traseira já está te provando que ele quer sair, ele está preparado para ir. Sem morrer? Sem morrer nada. Aí você abaixa o freio de mão na hora que a traseira está para baixo. Ele não volta nada. Só que o que acontece? Vocês querem baixar o freio de mão antes de ver essa movimentação do carro. Você precisa ver essa movimentação do carro. Faça isso várias vezes que você vai perceber. Engatou a primeira marcha,
pisa no acelerador, fica com o pé na embreagem, com o freio de mão acionado, faz a movimentação de saída. Você vai ver que o carro, ele vai fazer isso aqui. Por quê? Porque ele está freado aqui, você está dando um comando de saída com a embreagem acelerando e ele não vai sair porque ele está com o freio de mão puxado. Quando ele abaixa, é quando ele quer sair. Então, quando a traseira está baixa, que você abaixa o freio de mão, não antes. Aê! Falou e disse, instrutora de trânsito. Olha o pessoal aqui. Rosana, qual que seria o real segredo da baliza? Fala pra gente. Baliza. A baliza ela é decorada, sabe? Ela é um processo que é fácil. Porque se você entende os pontos da baliza, você faz assim sem ter medo. Não fala que é fácil não, Rosana. É muito fácil. Não. Eu pego alunas no presencial que nunca fizeram. Fizeram na autoescola, então 10, 15 anos sem dirigir. E aí, quando elas vão fazer a baliza no treinamento comigo, eu falo só, encosta a traseira com traseira, paralela ao carro. Né? Olha o retrovisor, o segundo farol, no seu retrovisor, o segundo farol do carro de trás. Faz a movimentação, vira o volante no tempo certo, leva o carro para trás. Isso é decorado. O meu vídeo de baliza, hoje, tem quase 15 milhões de visualizações, Nossa! gente. Viralizou esse vídeo porque é muito simples. Porque uma vez que você... É que assim, o pessoal explica uma forma que você estaciona, colocando retrovisor com retrovisor, que é válida também, só que ela não é universal. Porque retrovisor com retrovisor, de um carro grande com um carro pequeno, vai dar erro. Um carro grande com um carro pequeno... Seja o carro que você está pareando do lado, né? Ou seja o seu, grande ou pequeno. Se os dois forem diferentes, você precisa colocar o quê? Fazer a universal, que é a traseira com traseira. Uma vez que a traseira do seu carro, com a traseira do carro que está estacionado, que você está pareando, você fizer isso, aí você entra na vaga e não vai pegar a sua traseira no carro do lado. Então, esse é um dos pontos chave, assim, mas eu recomendo o pessoal assistir esse vídeo aí. Mas aí, então, teria como, no caso, assistindo o teu vídeo... o vídeo, então. Isso, você vai passar daqui a pouquinho no canal do YouTube, fazer esse treinamento da baliza sem precisar pegar no meio-fio. É muito tranquilo, não pega. Não pega? Se fizer no passo a passo, o problema é que as pessoas, elas colocam um carro em movimento, quando seja baliza ou seja para estacionar, coloca o carro de uma forma e sai virando o volante sem virar o volante nos pontos. Existem pontos, ó, vamos lá, traseira com traseira, parou traseira com traseira, vira todo o volante. Virou todo o volante para a vaga, você vai começar a entrar e vai ver no seu retrovisor do motorista, olha só, a pessoa olha pro retrovisor da direita. Você vai puxar para cá assim, né? Para a esquerda. Mas a pessoa fica olhando pro retrovisor da direita para ver o meio-fio. Você não tem que ver o meio-fio. Você tem que olhar pro retrovisor da esquerda para ver o segundo farol do carro de trás. Avistou o segundo farol do carro de trás, você para a movimentação do carro, coloca o volante alinhado com os pneus, ele vai estar torto, e aí você vai para trás, até basicamente você ficar paralelo ao carro da frente. Mas aí não vai encostar no meio-fio? Se fizer pontuada do jeito que eu explico, não encosta. Mas tem que saber isso, tem que saber que é pontuado. Não é, eu virei, agora eu viro para... Não movimenta um carro numa parte, numa vaga apertada, estreita, e vai mexer em volante. Gente, mexe o volante primeiro, depois movimenta o carro. Mexe o volante de novo, movimenta o carro. Quando é a vaga apertada, é assim, é uma coisa de cada vez. Não é igual, é que o pessoal vê o povo estacionando e vira, e olha, mas aí, gente, né, a gente não estamos nesse nível, né, não estamos falando com quem está nesse nível, então vocês chegam lá, tenham paciência. Qual que seria a dica, Rosana, que você daria para o pessoal que está em casa, que tem a carteira e não dirige há muito tempo? Eu creio que deve estar surgindo agora um start na mente dele, poxa, eu tenho um carro aqui na minha garagem e eu fico chamando minha sobrinha, meu neto para dirigir, se eu posso estar dirigindo. Qual que seria a dica que você daria para essas pessoas? Sinceramente, né, na rede social tem várias opções, mas tornando meu aluno de forma online já ajuda bastante. Por quê? Vamos lá, você precisa ter compreensão do que você vai fazer, você precisa treinar 3 coisas. Você precisa ter o entendimento sobre os 4 pilares principais do carro. Você precisa ter o entendimento da sua coordenação motora e saber que vai treiná-la e vai errar várias vezes, até você se habituar. Independente se a pessoa tem a carteira, não é isso?
É independente. Se Porque ela às vezes a pessoa tem a carteira, ela tem a carteira, mas só que ela está sem dirigir há muito tempo. Aí depois, quando ela vai pegar no volante poder dirigir... Ela quase começa do zero. Começa do zero, ela fica assim, poxa, mas eu tenho a carteira, como é que eu não sei tirar o carro? Como é que eu não sei ultrapassar? Ela fica se condenando. Aí se cobra. Cobra. Onde, na verdade, ficou quanto tempo sem dirigir? Né? E na outra escola você não dirigiu, você foi lá, você entendeu o básico, do básico, do básico, e aí você saiu sem pegar trânsito, sem pegar nada. Então, assim, pessoal, entenda que você vai ter que passar pelo processo do entendimento sobre os 4 pilares do carro, treinar a sua coordenação motora e você vai ter que treinar o seu emocional. Se quer fazer em outra ordem, fica a seu critério, mas a probabilidade de você continuar sem dirigir, ela vai ser grande. Porque enquanto você não treinar seu emocional, enquanto você não treinar a sua coordenação, você vai viver errando e aí você vai chegar uma hora que você vai, não é pra mim mesmo, não nasci pra isso não. E vai desistir. E aí vai desistir de novo, né? Porque a maioria das tentativas as pessoas desistem por conta disso. Não entende esse passo a passo. É um processo, gente. Como tudo que a gente aprende. Tanto que eu tenho aluno até fora do país, através da mentoria. Você vai falar daqui a pouquinho, mas eu tenho uma observação para poder fazer. Faça! Posso fazer? Pode. Rosana, quantas você quiser. Por que a ré é tão difícil, Rosana? Explica pra gente. Você acha difícil a ré? O pessoal acha difícil a ré contínua e também a ré para fazer estacionamento. Quais das duas exatamente você quer que eu fale? Porque são diferentes, né? São dois tipos de... Por que eu falo diferente? Porque toda ré, pessoal, você está dirigindo o carro para trás. E o seu corpo está para frente. Então, o que é os seus olhos numa ré? São os retrovisores. Você tem que entender a visão. O que ver nos retrovisores? E é onde eu explico sobre os eixos do carro, que eu acredito que 98% dos alunos de autoescola e dos que já se habilitaram também não sabem a funcionalidade, o que é o eixo e por que você tem que entender isso. Porque quando você entende isso na ré, você sabe por que você vira o volante para a direita e por que você vira para a esquerda. Eu acho que vocês aqui, todos que dirigem, sabem fazer essa movimentação, mas não sabem por que faz. Coloca de frente, tá? Quando você está dirigindo de frente, se você vira o volante para a direita, você está colocando o lado direito, que é a frente do carro, para estacionar no meio-fio. E quando você faz essa mesma quantidade virada para a esquerda, você está colocando o eixo de trás. São movimentações diferentes. O carro ele é dividido basicamente no meio, parte da frente e a parte de trás. Então, a pessoa ela tendo essa compreensão, ela estudando isso, entendendo, na ré, ela vai saber que ela vai virar o volante para a direita para colocar o eixo de trás do carro. Depois ela precisa virar o volante para a esquerda, a mesma quantidade para colocar o eixo da frente. Que aí começa a alinhar com o meio-fio. Então por que o movimento... Tudo tem um porquê, pessoal. Tudo bem que a maioria faz, né? Essa movimentação assim não sabe explicar, sabe fazer. Mas estamos aí para explicar, para que você aprenda a fazer algo de uma forma profissional, entendendo o que está fazendo. E aí não erra mais. E a Rosana, agora no próximo dia 8 de agosto, vai estar fazendo uma mentoria. Eu quero que você fale um pouco sobre essa mentoria, que ela é até online, que pega pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, não é isso, Rosana? É isso, Renato. Em falar nisso, muito obrigada, viu, por você dar esse espaço. Eu quero avisar o pessoal que dia 8 eu tenho a abertura da minha mentoria, que é a segunda turma de alunos. Eu abri agora em julho, agora na segunda turma. Como que eu faço essa explicação? São videoaulas, tá? Explicando a parte do emocional, toda a parte do emocional para alunos que estão no processo de CNH, que estão querendo tirar a CNH, que já tiraram a CNH e não dirige. Por que você tem esse medo? Como treinar? Como entender as suas emoções dentro de você para você poder lidar com o seu medo nessa hora? O medo da prova, o medo do pós-habilitado. Você entendendo esse processo, você vai ter por 4 semanas a minha mentoria diretamente comigo, né, através do Google Meet. Então você consegue em 30 dias, uma vez entrando para a turma de alunos, ter acesso a toda a estrutura que você precisa para voltar a dirigir ou para sair, tirar aí a sua CNH, né, entender aquilo que ainda não foi explicado para vocês. Mas a ideia é se habilitar e dirigir. Ou se você não está habilitado, ou melhor, se você já está habilitado e quer dirigir,
eu aconselho, né? Eu E tem, aconselho. e tem como, Rosana, você dar mentoria no sentido de ensinar a pessoa a dirigir online? Tem. Essa é a maior dificuldade, pessoal, que é fazer a galera entender todo esse processo. Porque o pessoal fica o seguinte, como que eu vou dirigir? Eu preciso dirigir. Dirigir é prática. Para eu entrar num carro e dirigir, eu tenho que pegar o carro e fazer. Porque a maioria da sociedade também fala isso. Mas você vai aprender a dirigir, pega o carro. Pega o que você aprende, pega o que você aprende, mas não. Porque vira uma sucessão de erros. Ela vai fazer e reproduzir e repetir coisas que ela nem sabe o que ela está fazendo. Como já teve alunas, Renato, de falar para mim que veio entender o que era embreagem, saber não pisar na embreagem na descida comigo. E habilitada há 15, 20 anos. Aí eu te falo assim, como que pode a pessoa dirigir esse tempo todo e não saber para que funciona a embreagem do carro? Ela falou algo de descida, me veio uma pergunta. Ai, adoro de pergunta. Faz a pergunta. Você falou agora, minha mente já reprogramou. Aqui, na descida, Adoro. nós temos que colocar tudo em ponto morto. Maluco, não? Renato. Gente, carro automático. Carro automático. Então, assim, é o seguinte... Mas, Rosana, a minha dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Imagina, eu tô brincando com o carro no neutro, por isso que eu falo, a pessoa tem que entender que o carro, ele tem que andar engrenado. Para ele andar, ele tem que estar engatado. Então, quando está na descida, eu não posso deixar em ponto morto? Não. Eu tenho que deixar na segunda? Por quê? É na segunda? Olha, o carro na descida, se você não tiver engatado marcha nenhuma, e ele estiver desligado, você soltar o freio, ele não desce? Sim. Pois é. Quando você está com o carro numa descida e desengrenado, você deixa ele livre, solto, leve. Então, assim, todas as marchas têm uma velocidade compatível. Então, se você está descendo, vamos lá, a serra para a praia, e está em quarta, quinta marcha, o carro está deslanchando. Se você soltar, ele vai deslanchar muito mais, você está descendo no neutro. Qual é o certo? É você descer com ele engrenado, usando o freio motor do carro, que é o freio motor das marchas. Vamos lá, a primeira não, tá? A primeira ela só usa para sair, a segunda, mas ela tem uma velocidade compatível. Então, a segunda marcha, a terceira marcha, ela chega numa velocidade que ele não estica mais. Então, você utiliza o freio do pé, se precisar frenar, e o freio motor, ele te dá essa segurança. Se você desce desengrenado, você desce o carro solto, entende? Então, para quem está aprendendo... Pode correr risco, né? Pode correr risco. Não só quem está aprendendo, até quem já se sente confiante demais, tem que saber que está assumindo um risco. Porque o carro está andando, ele tem que estar engrenado. E você tem que aprender que a velocidade das marchas, que é o freio motor do carro, tem que ser utilizado também para aumento de marcha, para redução de marcha. Então, utiliza na redução de marcha. Usa numa descidona, usa a frenagem. A frenagem, assim, não anda deslanchando, tipo quarta, quinta. Se é uma descida bem íngreme, põe terceira, sabe? Você vai se sentir mais seguro e você vai conseguir controlar mais o carro. Se acontecer algo, eventualmente, ele passar alguém, buraco, se tiver que parar de uma vez. Entendi. A pergunta que eu não quero calar, Rosana, é a que eu vou fazer agora. Adoro as perguntas da... Eu vou voltar. A primeira pergunta a respeito do medo que as pessoas têm de dirigir. O maior número de pessoas que têm medo de dirigir são, mulheres? Sim. São mulheres? Infelizmente. Então a gente pode falar mulheres no trânsito, perigo constante? Não. Não pode? Não por uma razão. As mulheres, elas são muito mais... como que eu posso usar a palavra certa? Elas são muito mais precavidas. Então, assim, homens, eles arriscam mais e eles dão a sorte de não acontecer algo muito pior, porque eles têm um reflexo muito rápido, pensam rápido ali. Mulher pensa também? Pensa, só que ela é emotiva. Então, o emocional dela, ela vai se preocupar se ela não vai atropelar alguém, se ela não vai se deparar com algo, nossa, mas e se aquela pessoa, a pessoa que você está vendo, que está longe para você, para ela vai achar que assim, não, mas vai que até eu chegar lá ela já entrou na frente. Então assim, por conta desse emocional, a mulher hoje é o maior número de sem dirigir, pessoas habilitadas sem dirigir. Mas por que vamos colocar aí, que 60% das mulheres, se ela já tem esse âmbito de medo ao dirigir, por que elas ficam na faixa
da velocidade, Rosana? Necessidade. Necessidade? Falta de entendimento. Nossa, amei. Vou até explicar aqui. Já até vim pra frente. Que aí você tá assim, ó. A maioria dos carros são tudo fumê. Sim. Aí você tá com uma pressa. Aí, lá na faixa da velocidade, tem um amiguinho ou amiguinha que a gente até então não sabe quem é, Sim. que tá ali. E aí você buzina e você fica puxando o farol e nada. Depois de muito tempo que a pessoa, de tanto você buzinar e puxar o farol, a pessoa vai e passa pra faixa. Aí ela vê, então. Aí você fala assim, aí você fica assim pensando, quer ver que é mulher? Quer ver que é mulher? E quando vai ver, era mulher. Aí que tá. Então, o que acontece? Pode ter, né, essa porcentagem. Primeiro, as que são corajosas e precisam, elas vão pegar o carro, gente. Assim, elas têm a necessidade de fazer o que elas tiraram a habilitação, tiraram por uma razão. Porque hoje em dia eu falo que a habilitação não é luxo, é necessidade. Então, elas precisam fazer, elas vão naquele famoso tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não é assim que funciona. Você tem que entender primeiro por que você... Não é só pegar o carro e ir. Entende? Você tem que entender por que fica na faixa da esquerda. Porque não sabe. Na autoescola, ela pode ter aprendido ou não, pode ter esquecido. E elas andam em velocidade muito baixa. Eu falo isso, inclusive, na mentoria eu explico. Gente, tenta acompanhar a velocidade da via. Né, um mínimo, pelo menos, assim, né, 30% abaixo da velocidade, no máximo, porque anda muito abaixo. Eu explico que velocidade muito abaixo traz um transtorno no trânsito, tá? Você tem medo, aí você fica andando achando que dirigindo devagar, você tá segura, mas você tá causando um caos tremendo, porque os caras estão te ultrapassando, estão buzinando, não tem paciência, te ultrapassam em, sei lá, em local proibido, você se assusta com as buzinas, com aquele monte de carro te passando e você acha que você está segura. Nem você e nem as pessoas que estão atrás de você. Então, isso não é tô com medo, vai com medo mesmo, não. Tá com medo, vai estudar. Nem todo mundo entende assim, coloca no carro e vai fazer. Alguns fazem. Mas se não é o seu caso, então você tem que entender, vai buscar um entendimento. O porquê que você não pode ficar transitando na faixa da esquerda. Tem pessoas também que eu quero até falar que você está falando de mulheres. Eu vou falar de algumas pessoas que andam na faixa da esquerda e pensam assim, aqui é 120, então eu tô a 120, eu vou ficar. Mas não é assim. A faixa da esquerda, a pessoa, se ela passar ali a 200, aquela faixa tem que estar livre. Inclusive é passivo de multa. Não se transita em faixa da esquerda. Você tem que deixar aquela faixa para uma ambulância, para alguém que tenha realmente uma necessidade de ultrapassagem. Você tem que transitar ali, nas outras. Por quê? Porque isso vai gerar segurança para você. Se o outro está acima da velocidade, se ele está errado, isso aí não é problema nosso. A gente tem que fazer a nossa parte e transitar na faixa da esquerda devagar também é fazer a sua parte, porque realmente atrapalha muito. E a falta de compreensão, é o que você disse. Aí eu digo, a pessoa vai para o trânsito sem entender. Eu explico tudo isso, todos os detalhes que às vezes falta passar na autoescola, você vai aprender dentro da mentoria, né, não, Renato? Dia 8 de agosto, vocês não percam, que a Rosana já vai estar passando aqui, ó, canal de YouTube, vai estar passando o Instagram dela, telefone de contato, para vocês estarem participando dessa tremenda mentoria. E vai tirar esse medo que vocês têm de dirigir, essa insegurança. Fica tranquilo que ela vai passar todas as informações para vocês. Uma observação que eu quero passar para você aqui agora também, Rosana. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Nós estamos falando ainda sobre aqueles que têm o medo de dirigir. E esses que têm medo de dirigir, você aconselha, por mais que eles tenham medo de dirigir, eles estarem com um acompanhante do lado ou eles não necessariamente tem que estar com o acompanhante do lado? Então, eu abordo inclusive sobre isso. Por quê? Porque se você escolhe errado, você desiste. Porque a pessoa, por mais e errado, pessoal, não é só ter alguém que fica na sua cabeça. Pisa ali, faz aqui, não está muito devagar, vai mais rápido. E tem muito isso, né, Rosana? Além desses que frustram, os que são pacientes também frustram. Porque eles são pacientes e estão ali, não, meu amor, vai. Não, tudo bem, o carro morreu, tudo bem. Ele quer ajudar. Ele pode ser marido, pode ser alguém da família, mas isso não vai ajudar, porque ela precisa de técnica, ela precisa entender. E se você não sabe explicar o que ela tem que entender, a tua ajuda vai ser pagar um treinamento para ela, o qual ela adquirir essa informação.
E aí sim, quando ela for treinar na prática, se você quiser acompanhá-la, por favor, vai ser um favor você estar ali, porque a pessoa se sente um pouco mais segura de ter alguém ali do lado. Mas ela precisa de ter um entendimento sobre isso. Vai treinar em local apropriado, treina em bairros, não vai querer ir trabalhar com o carro, voltar com o carro. Isso vai gerar frustração. Se colocar alguém do lado que grita, que xinga, que não tem paciência, a pessoa está errada? Pode ser que ela esteja, mas você também, porque você sabe que a pessoa é assim, você chama ela. Então o erro aí está, né, dos dois lados. Sim. Então você tem que ter compreensão sobre quem vai chamar, de preferência, de início, alguém que te transmita técnicas. Só finalizando, claro. E voltando nesse assunto aí, no comecinho, quando eu aprendi a dirigir, meu irmão várias vezes me chamou muito de burro. Você não tem coordenação entre a embreagem e o acelerador? E quando o carro morria, toda vez meu irmão ficava reclamando comigo, me chamava de burro, e aquilo foi me criando um trauma. E foi quando eu parei de pedir ajuda para ele e entrei numa autoescola. Olha, coordenação motora é algo que é passivo só seu. E primeiro que não, quem fala que alguém é burro ou não, você vê que a pessoa releva quando for assim, porque ela não tem entendimento para te passar nenhum tipo de nada a respeito do assunto. Então você vai fazer o seguinte: se a pessoa está te chamando de burro ou algo do tipo, gente, coordenação motora, ela é única. Eu sou louca para tocar violão. Quem disse que eu sei mexer os dedos naquele negócio? Eu olho e fico assim, gente... Mas eu sei lindo, que se eu quiser muito, eu vou ter que treinar. Sim. Além de saber as notas, eu vou ter que treinar. É treinado. Emocional, onde eu falo, emocional é treinado. A tua habilidade no carro é treinada. A forma que você pisa na embreagem, da forma que você pisa no freio é diferente. Embreagem você vai com mais rapidez, o freio tem que ser leve. A pessoa sem coordenação, o que ela faz? Você fala assim, ó, você está pisando muito devagar na embreagem, o carro está morrendo. Aí ela tá bom, então eu tenho que pisar mais rápido. O que ela faz? Ela sem coordenação, ela pisa rápido na embreagem e rápido no freio. Aí o carro faz assim. O carro dá aquele impacto, né? Treinar. Aí a pessoa que está te falando isso, o seu irmão, ele não vai saber te explicar isso. Ele vai falar, não é possível não. Isso. Entendeu? Então, você tendo essa compreensão, você vai aprender a relevar essas pessoas que não sabem te explicar. E você vai saber que isso é um processo que você vai ter que treinar. Não tem jeito, coordenação motora só depende mesmo do aluno entendendo para poder reproduzir. Rosana, então... você é maravilhosa. Deixa os contatos, por favor, claro. Rosana. Vamos lá. Fala sobre a mentoria, falando sobre a mentoria, reforçando a mentoria e os telefones de contato. Tá, pessoal, é o seguinte... dia 8 vai ser uma live no Instagram às 20 horas. Eu vou explicar para vocês sobre a mentoria e se fizer sentido para vocês, tá? Porque assim, você tem que entender tudo que eu estou dizendo. Lá eu reforço, abro a plataforma, mostro quais são as aulas, quais são as partes técnicas, as partes teóricas, as partes do emocional que vocês vão aprender. Tem e-book. Eu tenho uma aula semanal comigo durante 4 semanas e eu vou abrir a segunda turma dia 9 de agosto. Dia 8 é a live no Instagram e dia 9 é a abertura. E só abre um dia, porque eu estou criando um curso para instrutores de trânsito e eu estou sem tempo, a mentoria me requer muito tempo, são vagas limitadas e por mais que tenha, a demanda seja grande, eu não posso abraçar tudo de uma vez sem ter a possibilidade para isso. Então, dentro das minhas capacidades, o qual todos os alunos eu consigo atender. Então, se você tem pretensão de ser meu aluno de forma online, você vai entrar para a mentoria no dia 9 de agosto, vai abrir às 9 horas e fechar à meia-noite. Aí não entra mais. Fechou. Instagram? Rosana. O Instagram. Eu achei que você ia falar do Instagram. O Instagram, pessoal, é Rosana Souza Instrutora. Em qualquer rede, na verdade. Pode ser Instagram, Kawaii, TikTok, qualquer rede. Rosana Souza Instrutora, vocês me encontram. Os vídeos também, tanto tem no Instagram quanto no canal do YouTube? Todos. Pelo nome Rosana Souza Instrutora. Rosana Souza Instrutora. Hey, obrigado. Isso é maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos. Satisfação estar aqui de novo. Vou colocar em prática. Coloque. Tudo que você falou. A subida, depois você me Sobre fala. a subida. Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor. Foi, depois você me conta. Beleza, então. Pessoal, no próximo bloco, Dr. José, nutricionista, vai falar um pouco sobre a alimentação balanceada dos diabéticos. Você tem um parente, amigo que seja diabético,
o doutor José vai falar para vocês aqui como que deve ser a alimentação de diabético. Não muda de canal não, permaneça conosco aqui no programa Sempre Melhor.